Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí na sua casa, com a sua família, nesse tempo aí de ficarmos guardadinhos e escondidinhos aí, né? Mas também junto com a nossa família. Espero que esteja tudo bem. Vamos estar estudando mais uma lição da nossa revista O Comportamento do Crente, que é a lição de número 14, que vai falar sobre respeitando a propriedade alheia, que tem como base o texto de Êxodo 20, capítulo 15, que diz: não furtarás. Eu convido os irmãos para mergulhar nesse estudo, de aprender um pouco mais da presença do Senhor. Vamos lá? Então, queridos, nos dias de hoje as pessoas estão vivendo cada vez menos obediente à palavra do Senhor, não levam ao pé da letra obedecer, né, os mandamentos, não levam em conta o peso que tem a palavra do Senhor, né? Como na lição diz aí, as pessoas dão pouca importância à ideia de obediência aos preceitos bíblicos, né, e pecam com uma facilidade muito grande. As pessoas estão vivendo, como diria alguns, né, me perdoem até a expressão, a moda Bangu, né, vivem de qualquer forma, e isso tem feito com que as pessoas pequem de forma desordenada. E também aqui essa lição é muito interessante, que vai mostrar o ponto, né, que é o não furtar, vai explicar bem o que é o não furtar. Mas também aqui vai falar, né, quando o tema não furtarás deveria ser um dos rudimentos do dever cristão, ou seja, deveria ser algo prático, né, do cristão, acabou-se por tornar-se, nos últimos anos, motivo de debate e dúvidas. Muitos chegam a não conseguir definir com clareza o que pode ser chamado de furto e outros questionam quando devemos ou não respeitar o direito à propriedade. Então as pessoas hoje em dia não estão nem identificando mais, principalmente cristãos, não identificam mais o que é, com clareza, o que é furtar, o que é cometer um furto, o que é se apropriar daquilo que não lhe pertence. E como já foi falado, as pessoas elas estão praticando cada vez mais o ato de furtar. E também aqui vai falar, né, que há uma necessidade, a necessidade de um retorno ao tema com seriedade e temor ao Senhor, para que não sejamos simplistas demais e nem acabemos por demonstrar em obras uma atitude incoerente com aquilo que a Bíblia ensina, mesmo professando crer em todo o ensinamento bíblico. Ou seja, nós temos que olhar de uma forma muito séria, e temendo ao Senhor essas questões, e também olhando a questão das nossas atitudes, para as nossas atitudes não irem contra aquilo que a Bíblia ensina e dizer o que é aquilo nós falamos que vivemos, mas ainda acabando indo contra aos ensinamentos bíblicos. Então, se a palavra de Deus diz não furtar, então por que nós vamos furtar? Se a palavra de Deus diz não adulterar, por que então nós vamos adulterar? O nosso comportamento é totalmente contrário ao mandamento. É isso que o autor quer dizer. E no primeiro ponto, nós vamos entender de uma forma bem melhor vamos entender o que é o mandamento, como que surgiu esse mandamento, e eu gostaria de convidar os irmãos para o primeiro ponto. Vamos entender o mandamento. Esse é o primeiro ponto que nós vamos estudar hoje. E a definição que esse ponto diz aí, o autor já coloca, é o seguinte: não furtar significa não possuir coisa alguma que não tenha sido obtida por meios lícitos e honestos. A subtração oculta do alheio contra a vontade de seu legítimo dono. Vamos lá, vamos explicar aí, deixar mais claro. O não furtar, que está dizendo na minha Bíblia e na sua Bíblia, é quando nós não devemos pegar coisas que não nos diz direito, não foi comprado com o nosso recurso financeiro. Quando ele foi usurpado, foi atribuído de uma pessoa e essa pessoa ela não tem ciência disso. O que seria isso? É pegar sem a pessoa saber. A forma mais comum para se falar. Pegar sem a pessoa saber. E aí a subtração oculta, que fala, e quando é alguma coisa que não é obtido por meio lícito, ou seja, de uma forma correta. Quando nós pegamos coisas que não foi correto, tipo, não foi comprado com o meu dinheiro, com o meu recurso lá do meu salário, não foi feito dessa forma. E mais para frente a nossa lição vai falar que existe uma marca aí para diferenciar o furto de outras coisas. E essa marca está no seu caráter furtivo, de ser algo feito escondido,
sem que a pessoa prejudicada esteja consciente do que está acontecendo no momento do ato faltoso. Ou seja, o que diferencia o furto de outras formas é justamente a pessoa ela não está ciente do que está acontecendo, ela está sendo furtada, ela está sendo roubada, ela está perdendo um bem material seu, né? E ela não está sabendo de nada, então é algo escondido. Isso torna com que as coisas sejam consideradas um furto, ok? Também tem 3 textos bíblicos que vai falar sobre essa questão de furto. Um deles é o de Êxodo, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 15. O outro texto é o de Levíticos 19, de 35 a 37. E um outro texto é o de Deuteronômio 25, de 13 a 16. Mas eu gostaria de convidar os irmãos para estarem fazendo leitura do texto de Levíticos 19, 35 e 36, a parte A. Só uma partezinha que o texto ele vai nos dizer a seguinte coisa. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo e um justo intereis. Para deixar um pouco mais claro, não cometer injustiça, ou seja, você não vai se apropriar, né, como já foi falado, de algo que não é seu. Aí vai falar de balanças justas, peso justo, em questão de medida que o autor usou a referência do texto sobre pesos e medidas da época. Aí vai falar sobre o efa e o in, que eram medidas para quando era se comprado alguma coisa, quando era vendido alguma coisa, se usava as medidas. Hoje a gente não usa grama, quilo, litro, então na época eram essas medidas, né? Não vamos entrar no critério sobre esses termos, né, que se fala sobre medida, mas para os irmãos entenderem, o que o texto de Levíticos quer dizer é que não sejamos injustos em nada, quer numa medida, quer no peso, e, né, no comprimento, em nada. Assim, então, por isso que aqui o texto vai falar, né, que é um dos textos, né, que fala sobre como que era tratado a questão de furto na lei mosaica, ou seja, lá no tempo de Moisés, no Antigo Testamento. Né? E mais para frente vai falar assim, além do castigo destinado à pessoa que furtasse, a lei também previa a restituição do bem furtado ou do valor correspondente. Né? Aí tem uma questão aí, ou era em forma dobrada, você devolveria, né? Se descobrissem que você furtou alguma coisa, que nós furtamos alguma coisa, deveria ser pago de forma dobrada ou 4 vezes mais. E eu gostaria de fazer leitura de 2 textos que vai falar em Êxodo 22:1 e Êxodo 22:4. O de Êxodo 22:1 vai falar sobre a medida 4 vezes mais. O texto ele fala assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, ou seja, né, 4 vezes mais. E 4 ovelhas por uma ovelha, ou seja, se você roubou uma ovelha, você vai ter que pagar 4 vezes, né, 4 mais 4 ovelhas, 5, um total de 5 ovelhas, por causa desse furto. E o texto de Êxodo 22:4 vai falar assim: se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro, ou seja, você vai ter que devolver e ainda pagar, dar mais um, ou seja, um total de 2. Esse era o castigo para a pessoa que cometia o furto no Antigo Testamento, segundo a lei de Moisés. Também tem um caso na Bíblia que vai falar sobre Acã, onde que deixa muito claro que Deus ele abomina a questão do furto, que está em Josué capítulo 7. E eu vou deixar aqui na descrição para os irmãos também lerem o texto de Josué capítulo 7, que é uma história muito interessante, tá? Então fica muito claro aí, ó, que o mandamento ele é claro, não pode se você ter, né, posse daquilo que não lhe pertence. E também no Novo Testamento vai falar o seguinte, ó, o Novo Testamento é encontrado diversas vezes e é firmado, né, tem sua validade o mandamento de não furtar. Ou seja, o que está escrito no Antigo Testamento, ele se corresponde no Novo Testamento. É uma ligação que existe entre Antigo e Novo Testamento e que firma a palavra do Senhor, que é uma palavra verdadeira. Tem diversos versículos e aí na revista dos irmãos tem esses versículos, ok? E mais para frente vai falar assim, ó, há diversas passagens bíblicas no Novo Testamento onde a avareza é condenada, né? Bem como o apego aos bens deste mundo a ponto de ver o próximo necessitado e não dispor a ajudá-lo.
O que seria isso? A pessoa se apega tanto a dinheiro, se apega tanto a bens materiais, que ela vê o outro perecer e ela não ajuda. Então a Bíblia também condena isso. A palavra do Senhor, ela vai condenar a avareza, o pecado de avareza. Então nós devemos ficar muito atentos sobre isso daí. Então nesse primeiro ponto já falou, foi uma forma muito clara como que você apropriar de algo que não lhe pertence, que não lhe foi concedido, esse não furtar. E também o furto é classificado quando a pessoa que está sofrendo dano, ela não é ciente dessa situação. Ok? Então vamos lá para o ponto 2, que vai falar sobre o mandamento, o que nesse mandamento contém pontos positivos. O mandamento contém advertências positivas. Nós vamos estudar agora, ler um pouquinho e ver o que tem de positivo nesse mandamento, o que tem de que vai nos favorecer ou favorecer os irmãos no mandamento de não furtar, nessa ordenança de não furtar. O texto diz assim: dificilmente se pode pensar numa ofensa maior a qualquer um dos nossos irmãos do que dizer que ele é um ladrão. Ou seja, imagina, feio, pesado alguém falar que o irmão é ladrão, que o irmão furtou, que o irmão ele roubou. É um peso muito grande que isso vai vir sobre a minha vida, sobre a sua vida. Jamais admitimos que tenhamos furtado alguém, mas devemos refletir sobre essa questão. Ou seja, eu e você, queridos, nunca vamos falar para ninguém que pegamos alguma coisa que furtamos, que é algo ilegal. Mas nós temos que parar e refletir sobre isso daí. Tem que parar para pensar nas nossas ações, nas nossas atitudes. E aí que vou continuar falando assim: para que conscientemente tomemos posições sensatas e sérias perante o Senhor. Há algumas preocupações que devemos entender. Então, assim, nós temos que tomar uma postura como cristãos diante dessa questão do crime de furto, e nós temos que, tem algumas situações que nós devemos parar e prestar muito bem atenção, e nós vamos falar delas agora, Nós temos que entender uma série de coisas aí. Aí vai falar aqui um ponto que é positivo, que a gente tem que entender, e é positivo para a minha vida e para a sua vida, Ser honesto no pagamento dos impostos. Isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Ser honesto no pagamento, não só dos impostos, mas nas dívidas no geral. E se a gente tem que pagar conta de luz, se a gente tem que pagar IPTU, IPVA, conta d'água, e nós não pagamos, eu pergunto para os irmãos: isso não seria também uma forma de furto? Porque foi nos concedido o benefício e nós devemos pagar por esse benefício. E eu gostaria de saber dos irmãos, se puder até comentar, depois mandar uma mensagem dizendo o que acha. Se puderem fazer isso, eu vou ficar agradecido, que eu gostaria muito de saber da opinião dos irmãos. Mas já pararam para pensar que se você não paga esse benefício, você pode ser considerado, ser taxado como um homem ou mulher furtador ou furtador? Isso não seria um furto? Então, para a gente pensar nisso daí. O ponto 2: agir com honestidade nos relacionamentos comerciais. Ou seja, você comprou, você tem que pagar. Você vendeu, a pessoa tem que te pagar, E Paulo ele vai sugerir honestidade nos negócios, E tem um texto lá em Tito 2:10 que vai falar exatamente assim. Tito 2:10 vai falar assim: não furteis, ou não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, vosso Salvador, o nosso Salvador. Então, o conselho que Paulo dá a Tito é: não furtem nada de ninguém. Muito pelo contrário, honrem o nome do Senhor nas atitudes, em todas as coisas. Isso é muito interessante. E mais para frente também vai falar, em Romanos 13:8, que devemos ter uma vida sem dívidas, exceto no amor que devemos um com os outros. Ou seja, eu não posso ter dívida nenhuma. Se possível, viver uma vida sem dívidas, tá, gente? Acontecem algumas situações, no decorrer da vida, que vai falar no próximo ponto, mas uma coisa a gente nunca pode viver sem dívida. E a única coisa que a gente dever, o que o apóstolo Paulo fala, no amor, nunca dever também no amor.
ok? E o texto vai falar assim, ó, ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Esse é o texto, né, que eu falei de Romanos 13:8. Então, amem o próximo, amem um ao outro, sem reserva, amar sem reserva, ok? O ponto, né, antes ainda até para falar, né, como foi eu disse, tem certas situações que às vezes causam, né, algumas complicações financeiras na minha vida, na sua vida, acidente, doença, motivo de doença, enfim, uma série de coisas. Mas um conselho que eu dou para os irmãos: nunca deixem de honrar suas dívidas. Por mais que se trate, demore um tempo até se pagar, mas nunca deixe de honrar as suas dívidas, porque você vai estar atribuindo, se deixar de pagar, ao furto, né? Você vai estar sendo um homem usurpador, furtador. E esse não é o desejo do coração de Deus, né? Nem para a minha vida, nem para a sua vida, ok? O outro ponto que vai falar aqui é entregar os dízimos com fidelidade. A gente tem que ter muita calma em falar sobre essa questão, justamente porque tem gente que acha que não tem que ser pago o dízimo de forma alguma. Mas até na nossa revista aí vai falar assim, ó, a não entrega dos dízimos é chamada na Bíblia de furto contra o Senhor. E tem uma referência de Malaquias, capítulo 3, versículos de 6 a 12. Eu recomendo aos irmãos que depois leem também Malaquias, que vai falar sobre dízimos. E olha só como é que a Bíblia classifica. Aquele que não dizima, ele é um furtador, né? Dizendo assim, é um furtador, uma pessoa que ela comete furto. E queridos, uma prova muito clara de que quando nós somos fiéis ao Senhor no dízimo, fiel no pouco, no muito, Ele nos honra. Então, de forma alguma, queridos, deixem de dizimar, deixem de ofertar a casa do Senhor. No possível, dizimem a casa do Senhor, porque é uma ordenança bíblica. Não é um mandamento de homem, não é um mandamento de pastor, não é o missionário que está falando, não é. Isso é um mandamento bíblico e cada um de nós temos que seguir isso, né? De dizimar e ofertar a casa do Senhor, mas fazer isso com coração, de coração. Porque, queridos, também quando nós ficamos com esse recurso que não é nosso, né? Nós furtamos esse recurso do Senhor, ele não vai fazer benefício, não vai trazer benefício nenhum à minha vida, à sua vida, né? Nós podemos ouvir testemunhos aí, já ouvimos testemunhos de que pessoas que não dizimavam, a vida nunca ia para frente em todos os sentidos, principalmente na financeira. O dinheiro ficava na mão, mas o dinheiro acabava sendo gasto com remédio, com outras coisas, é onde que a pessoa achava que ia se dar bem e no final das contas ficava numa situação financeira muito pior. Então o conselho que eu dou para os irmãos: dizimem a casa do Senhor, entreguem a oferta ao Senhor, porque na verdade vocês não estão dando, ou eu estou dando, estou devolvendo aquilo que o Senhor me emprestou. A 10ª parte, né, um terço, né, uma porcentagem, né, uma décimo aí dessa porcentagem aí do que eu recebo, ou seja, o dízimo, 10%. Queridos, e pode ter certeza, esse recurso ele não vai faltar no meu bolso nem no seu bolso. Então, dizimem a casa do Senhor, né? Espero que aquele que não dizima, que passe a dizimar, que é para mantimento da casa do Senhor, né? No pagamento das contas, para também que a igreja não fique em questão de débito com a sociedade, que também que ela possa, né? Também honrar suas dívidas, como nós, como seres civis, né, homens e mulheres aqui, honremos nossas dívidas, ok? Então, dizime ao Senhor, não seja um furtador. Ponto 4, vai falar ser correto com pessoas que trabalham para nós. Se você, querido, e eu temos algum funcionário, né, nós devemos honrar nossas dívidas com eles. Se é passagem, se é almoço, se é o pagamento, é o salário, nós de forma alguma podemos ficar enrolando as pessoas, porque essa pessoa também ela tem família, ela tem que se alimentar, ela tem que se vestir, ela tem que dar comida aos seus filhos, sua esposa, seu esposo, enfim. Então, cabe a nós também honrar nossas dívidas também com eles. E aqui até fala assim, né? Os crentes não podem estar entre aqueles envolvidos com a exploração do trabalho alheio. Irmãos que são empresários, os que ocupam posição de chefia, aqueles que têm funcionários que trabalham em suas casas, assim por diante, devem ser pessoas honestas, cumprir os deveres trabalhistas,
ajudar os empregados a viver uma vida digna e tratá-los muito bem, porque o Senhor do funcionário é o mesmo Senhor do patrão. Então, se você tem um funcionário e se eu tenho um funcionário, nós temos que honrar nossas dívidas com ele. Nós temos também que cuidar dele bem, porque o mesmo Deus que eu sirvo, que o irmão serve, ele também serve. Então, se ele quer ser digno, também pagando suas contas, dizimando a casa do Senhor, ele vai depender de nós que paguemos o salário dele. Tá bom, queridos? Então, se existe algum irmão, alguma pessoa que está ouvindo essa mensagem que abençoa a vida, né? Tem condições de abençoar a vida de outra, numa questão de dando uma porta de emprego, então seja fiel a ele também, que também vai estar sendo fiel ao Senhor. Ponto 6 vai falar, usar nossos bens e recursos com sabedoria. Fala, estando envolvidos ou não em em política partidária, né, em práticas, né, políticas, né, os crentes têm o dever de exercer seu direito de cidadania a serviço de uma sociedade mais justa e numa luta cristã e ética contra a miséria, ou seja, é nós ajudarmos o próximo, é nós colaborarmos com a vida do próximo em todas as coisas, porque ele também tem pessoas que são necessitadas. Se nós temos o recurso, não sejamos avarentos, como foi falado no outro ponto, né, que possamos atribuir também bênção na vida das pessoas, porque Deus ele nos devolve isso, queridos. Pode ter certeza, Deus ele abençoa a minha vida, a sua vida, quando ajudamos a vida do próximo, ok? Né, então, e essa disposição tem que começar dentro da minha casa, da sua casa, ajudar o próximo, ajudar um primo, um parente, e depois se abranger aos irmãos da fé, né, a se abranger aos vizinhos, né? Então que Deus dê um poder de abençoar não só a nossa casa, mas também abençoar a casa dos irmãos e também se alargar as tendas aí para os parentes e para os vizinhos, ok? E essas aqui são formas, né, que falou, né, nesse ponto aí, o mandamento, que tem algumas advertências boas, ou seja, umas correções, um chamamento à nossa atenção, para que são coisas positivas para que a gente não cometa o furto, ou também até que ajude as pessoas a não furtarem, ok? E nós vamos para o terceiro ponto, que vai falar sobre as ajudas que a gente precisa. Vamos lá? Ajudas importantes para o cumprimento do mandamento, ou seja, umas ajudas, aí, um suporte muito importante para que você, para que eu não cometamos esse pecado do furtar, né? E vai falar assim, naturalmente, todos entendemos o ato do furto em si como algo inaceitável e contrário a todo comportamento cristão. Nós entendemos que furtar não é algo agradável ao Senhor, o próprio Deus ele abomina isso daí. Isso aí já nós vamos entender. Mas também interessa-nos aqui mencionar possíveis questões que estão na base, antecedem o ato de furtar, inclusive nas formas de corrupção e sonegação. Ou seja, nós vamos ver uns pontos aqui, entender coisas que acontecem antes desse pecado acontecer, né? Que está aí antecedendo o furto, a sonegação, corrupção. E o primeiro ponto vai falar aí, desenvolvimento de uma aceitação madura da soberania de Deus. É o ponto básico para os momentos difíceis pelos quais passamos eventualmente ou vemos outros passarem. O que quer dizer isso? Nós entendemos que Deus ele é soberano, aceitar que Ele é soberano, que Ele tem poder sobre todas as coisas, né? E esse é o ponto principal para a minha vida e para a sua vida, para nós entendermos que Ele entende o momento difícil que eu posso passar, que você pode passar, meu querido. E também vamos entender o momento de dificuldade que até outra pessoa está passando. E mais para frente vai falar assim, Êxodo 3:7, lembra que o Senhor vê a aflição do seu povo, ou seja, Deus está vendo a minha angústia, a minha aflição e a sua também. Né? A Bíblia diz que Ele cuida do órfão e da viúva e que o juiz de toda a terra fará justiça, ou seja, Ele cuida do órfão, da viúva, daquele que é necessitado, e Ele é justo comigo e contigo. Então, o primeiro ponto aí básico que nos ajuda a nos manter distante do furto, do pecado do furto, é entender a soberania de Deus sobre a nossa vida e que Ele supre todas as coisas. O ponto 2 vai falar assim,
a confiança na providência de Deus, sabendo que Ele é o bom Pai, dá boas coisas a seus filhos e vai nos dar o que necessitamos. Olha só, ou seja, Ele vai suprir minha necessidade e sua necessidade. Precisa tornar-se ponto básico em nossa crença, ou seja, no meu conhecimento, na minha crença, no que eu acredito, é entender que Deus ele supre todas as coisas. E tem até um texto aí que nós já lemos, que é o texto básico que vai falar sobre esse de Mateus 6,33, que fala: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a gente busca ao Senhor e confia que Ele vai prover tudo aquilo que a gente necessita, ok? O terceiro ponto vai falar: o trabalho honesto é a maneira bíblica de substituir a atividade pecaminosa do furto. Ou seja, o que isso quer dizer? Que se nós trabalhamos de uma forma digna, nós vamos nos manter distantes, porque nós vamos conseguir comprar, pode ser até difícil, tá? Mas nós vamos conseguir comprar uma televisão boa, um carro, ou que os irmãos almejam, sem passar por cima de ninguém, sem roubar, furtar ninguém. E o último ponto fala, assistência ao necessitado precisa fazer parte da agenda de nossas igrejas e dos crentes individuais. Ou seja, nós como cristãos, mais uma vez, olhar e ajudar o próximo, poder, nós como corpo de Cristo, como igreja, a Igreja Evangélica Congregacional Parque da Luz, olhar a necessidade do próximo, da nossa comunidade, ajudar o próximo, que necessita. E isso nós já fazemos. Então, para os irmãos tomarem ciência, é sempre feito isso. E também como cristão individual, eu com a minha família ajudar alguém, os irmãos com a família ajudar alguém, um vizinho, um primo, um tio, Isso tem que fazer parte da minha vida e da sua vida, ok, queridos? E nós vamos agora para a nossa conclusão. É uma lição muito rápida, assim, mas nós vamos agora para a nossa conclusão e eu creio que tenha ficado bem esclarecido sobre o mandamento de furtar, como que ele é surgido. E eu convido os irmãos para vir para concluir a nossa lição. Queridos, existem 2 pontos muito interessantes, para concluir essa nossa lição, que vai falar aí sobre o jeitinho brasileiro, Todo mundo já ouviu falar desse jeitinho brasileiro. E o outro é tirar vantagem. O brasileiro ele tem essa mania, essa tendência, até o cristão ele quer tirar vantagem das coisas, e quando a gente tenta tirar vantagem, nós estamos furtando o direito do próximo. E também o jeitinho brasileiro é sempre pular na frente, se prevalecendo, Isso é um perigo para a vida cristã, para a minha vida e para a sua vida, E também nós temos que ter sabedoria, queridos, a sabedoria espiritual e não da esperteza, que é típica aí do mundo. Todo mundo quer ser mais esperto. Falam que o mundo é dos mais espertos, mas eles se enganam, porque o mundo é daquele que tem sabedoria. E essa sabedoria nós vamos conquistar caminhando com o Senhor Jesus Cristo. Então, concluo essa lição dizendo que sejamos sábios, também que podemos até ser espertos, mas sim espertos para nos manter distante do pecado de furtar, porque esse pecado ele vai nos levar para uma vida distante da presença do Senhor, vai nos afastar cada vez mais do nosso Senhor, Então, que nós possamos buscar o reino de Deus, buscar as coisas que vêm de Deus, buscar estar alicerçado na palavra dele e também buscar ter muito mais conhecimento e viver de acordo com a palavra dele, Então, que possamos manter-nos distante desse pecado do furto, E também até em coisas simples, para os irmãos entenderem, coisas simples, pegar uma caneta e não devolver um furto, às vezes 10 centavos, isso também é um furto, e isso também não é agradável ao Senhor. Então que Deus abençoe a vida dos irmãos, abençoe sua casa. Eu gostaria que você nesse momento estivesse fechando os seus olhos e estivesse orando comigo, pedindo a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa casa, para nos manter nessa palavra, que é a palavra de salvação, nos manter distante dele, ok? Vamos estar orando? Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, muito obrigado por mais um dia. Deus, muito obrigado por essa aula onde que estudamos mais um mandamento e aprendemos mais um pouco do seu mandamento, da tua palavra, da ordenança que diz de não furtar. E Senhor, nós como cristãos que possamos ter uma posição diante do Senhor, diante dos homens, de nos mantermos, Deus, limpos,
também, Deus, sem dívidas. E, Pai, que o Senhor nos ajude a arcar, Deus, a honrar nossas dívidas e principalmente, Deus, a honrar o Teu santo nome aqui nessa terra. Pai, que de forma alguma o Seu nome seja blasfemado em nossa vida, que de forma alguma, Deus, o Seu nome seja envergonhado por causa da minha vida e da vida dos meus irmãos em Cristo. Colocamos diante do Senhor, Deus, nossas falhas e pedimos perdão. E também, Deus, aquele que nesse momento que ouve a Tua palavra, que ouviu esse estudo, e eu não sei até onde, Deus, esse vídeo vai alcançar, que país vai alcançar, mas o que eu te peço, Deus, é que a pessoa que ainda não creu, mas que ela teve acesso a esse vídeo, Pai, que o Senhor esteja ministrando, falando poderosamente, que ela se renda ao Senhor, se renda aos Seus pés, e que abandone a vida de pecado. Deus, que o Senhor esteja entrando no coração e limpando, retirando toda a impureza, tudo aquilo que não provém do Senhor, e que a partir de hoje, Pai, ela tenha uma vida nova com Cristo. E até nós, Deus, nós cristãos, se cometemos falhas, Pai, que também possamos ter o renovo da parte do Senhor. Abençoa, Deus, a vida dos meus irmãos, a casa dos meus irmãos, aos nossos vizinhos, que essa bênção, Deus, se estenda nesses dias, Deus, de dificuldade, até aquele Deus que nós não conhecemos, mas que também, Deus, a presença do Senhor seja notória na casa de cada um daqueles que nós conhecemos, até dos que não conhecemos, Senhor. Livra-nos, Deus, do mal. Te agradecemos já pelo Seu cuidado. E essa oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, queridos, que Deus abençoe a minha vida, a sua casa. Que você tenha um domingo abençoado, que seja uma Páscoa abençoada. É aquele recadinho que nós temos dado sempre. Só saia de casa se for necessário. Se possível, fique quietinho em casa. Que Deus abençoe. Um grande abraço e até a próxima.